Bom dia, terceiro administrativo. Hoje iremos falar sobre alguns autores do quentismo. Esses autores foram fundamentais para a documentação da terra brasileira no período colonial, influenciando a visão que Portugal e a Europa tinham sobre o Brasil. Pero Vaz de Caminha, 1450-1500, foi um escrivão português que acompanhou Pedro Álvares de Cabral na expedição que descobriu o Brasil em 1500. Sua principal contribuição foi a Carta de El Rei Dom Manuel, documento que descreve terras recém-descobertas, os indígenas e a natureza do Brasil. Esse texto é considerado o marco inicial da literatura brasileira. Obra Carta de El Rei Dom Manuel, 1500. Caminha relata as primeiras impressões sobre o Brasil, destacando a fertilidade da terra, a nudez dos indígenas e a possibilidade da catequização. Obrigado. Agora vamos falar sobre mais um dos autores de quinhentismo, Gabriel Soares de Souza. Ele foi um explorador e cronista português que viajou pelo Brasil no século XVI. Seu livro traz observações minuciosas sobre a terra e os povos indígenas, além da proposta para a colonização. Uma das suas obras, Tratado Descritivo do Brasil de 1587, é uma das mais completas das descrições do Brasil no período colonial, bordando os recursos naturais, os costumes indígenas e a economia do período. Fernão de Cardim foi mais um dos autores do quinhentismo em 1549. Um jesuíta português que viveu no Brasil e escreveu sobre a natureza e a cultura indígena. Seus textos são considerados importantes para o entendimento da visão europeia sobre o Brasil no século XVI. Sua obra, Tratados da Terra e Gente do Brasil, de 1618, reúne cartas e relatos sobre a flora, fauna e os costumes indígenas, sempre com o objetivo de registrar a realidade brasileira para os europeus. Padre de Anchieta foi um jesuíta espanhol e um dos principais nomes do quinhentismo no Brasil. Atuou na catequização dos indígenas, fundou São Paulo e escreveu a gramática da língua tupi. Suas obras incluem poemas, peças teatrais e cartas, com forte caráter religioso, como o poema Virgem Maria e autos catequéticos. Sua escrita reflete a visão europeia da época e serviu como um instrumento de evangelização no Brasil colonial. E em 2014 foi canonizado pelo Papa Francisco, reconhecendo a sua importância histórica e religiosa. Vamos falar de Pero Magalhães Gandava. Pero Magalhães foi um historiador e cronista português. Trabalhava como professor de latim e escreveu o primeiro manual ortográfico da língua portuguesa. Trabalhava na transcrição de documentos na Torre de Tombo, em Lisboa, e foi nomeado provador da Fazenda, na Bahia, onde permanece de 1565 a 1570, provavelmente visitando outras regiões do Brasil. A história da província, em Santa Cruz, Tratado da Terra do Brasil, Índia, Paz e Guerra na província de Santa Cruz, foram algumas de suas principais obras. Sabe como Pero descrevia a crença dos índios? Esse relato ganha popularidade em um de seus livros, Índio, Paz e Guerra. Diz que os índios são pacíficos, premotinosos, mas também são cruéis, animais sem uso da razão, vingativos e canibais agressivos. Vivem todos muito cansados, sem terem outros pensamentos senão comer, beber e matar gente. Pero, em quase todos os seus livros, falava suas posições sobre os indígenas e suas crenças são carregadas de heterocentrismo e fundamentismo religioso, e suas reflexões. Pero Magalhães viveu de 1540 a 1579. Ele parte deixando seus livros, suas críticas e reflexões de conhecimento.